Olá, alunos da Eleva. Vamos aproveitar aqui mais um vídeo para a gente manter esse contato, falar um pouco sobre finanças aqui. No primeiro vídeo que eu passei para vocês, eu tive um foco mais macroeconômico. Eu falei sobre temas como inflação, como a recessão que essa pandemia está causando. Falei sobre o processo aí de desvalorização cambial. A gente vê o real ficando fraco com relação ao dólar. Eu falei sobre a possibilidade do euro se desvalorizar frente ao dólar devido a problemas na Itália. Falei também sobre o problema do petróleo. Ninguém está andando de carro, então, o preço do petróleo despencou. E aí, o impacto que isso pode ter lá na Arábia Saudita, no seu câmbio também. Falei sobre a China. O mercado consumidor chinês hoje ele é cada vez maior e começa a ser uma alternativa ao mercado americano em termos de demanda global. Então, esses foram temas macroeconômicos. Hoje, nesse curto vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre temas microeconômicos. Então, eu quero sair dessa esfera global e cair para a esfera de uma empresa. Vou começar falando de uma empresa pequena, citando um exemplo aqui, e depois a gente vai falar, de repente, se der espaço aqui, se der tempo, falar de uma empresa um pouquinho maior. Vamos lá. Vamos nesse vídeo aqui, deixa eu começar compartilhando uma tela com vocês. Tá? Ok, essa primeira apresentaçãozinha aqui, deixa eu botar a tela maior. Ok, vamos lá. Então, a ideia desse projeto aqui na Escola Eleva, um projeto muito legal, é falar sobre como financiar uma boa ideia. E existem diversas boas ideias nesse mundo, nessa vida. E essas ideias, quando a gente vai falar em sala de aula, nesse ambiente, a gente quer falar sobre a sua linguagem, né? O mundo jurídico tem uma linguagem própria, o mundo das finanças também. E essa linguagem própria do mundo das finanças normalmente tem a ver com a contabilidade. Então, eu trouxe aqui, essa frase aqui, accounting is the language of business. If you want to understand business, understand its language. E é necessário, porque a gente vê aqui diversos nomezinhos estranhos aqui, balance sheets, investments, equipment, inventories, são nomes que você, ao longo do tempo, mesmo que você não vá para o mundo das finanças, mesmo que você vá para uma carreira que seja na área de saúde ou próprio na área jurídica, é sempre importante ter conhecimento, porque quanto mais velho você fica, mais você entende que a vida ela está toda interconectada. Mas aqui, vamos assumir aqui que você tenha interesse nessa área de finanças, de economia. Qual a diferença grande? Aí não tem muita diferença entre finanças e economia. Eu estudei nos Estados Unidos, aí eu fiz um curso de administração de empresas lá, que é o Business Administration, e lá você pode optar por algumas concentrações. Eu fiz um Major in Finance. A minha esposa, que estava comigo, ela fez a mesma coisa, só com Major in Marketing. Aqui no Brasil, muita gente faz economia ou administração. Uma grande diferença, né? Economia, você tem um foco mais em modelos, um foco, uma matemática mais pesada, muito importante, muito interessante até. Na área de finanças, você já tem um foco maior em contabilidade, que também é muito importante. Então, vamos lá. Indo adiante, a gente tem 2 demonstrativos financeiros, eu já mencionei, já falei sobre eles nas nossas aulas, né? Nós não tivemos muitas oportunidades, mas tivemos um encontro, falei sobre o balance sheet e o income statement, então o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. 2 demonstrativos financeiros que estão interconectados. Então, uma coisa que é muito importante, eu frisei nas aulas, é que, começando aqui com o balance sheet, o balanço patrimonial, ele é um retrato de uma empresa, da parte financeira de uma empresa. Você chegou, está querendo conhecer uma empresa que você não conhece, você quer ver esses 2 demonstrativos, você começa olhando pelo balanço patrimonial, ali você tem uma foto estática de como a empresa está do ponto de vista financeiro em um determinado momento.
Então, você tem uma boa ideia, normalmente uma empresa ela se faz através de uma boa ideia. Eu posso citar um exemplo aqui de uma ideia boa que eu gosto muito, que eu sou um consumidor. Mister Cheney aqui, tem uma loja perto da minha casa, né, que vende um cookie maravilhoso, você naturalmente deve gostar também. Então, vamos dizer que o Mister Cheney seja uma ótima ideia. Como que ele transforma essa ideia num produto gostoso? Ele tem máquinas, né, ele faz uso dos fatores de produção. Fatores de produção é um tema que você vai que é de aula introdutória de economia. Você vai falar sobre capital, land and labor. Então, capital, land, no caso, as lojas, né, um terreno, o que for necessário, e labor, o trabalho, né? Existem pessoas lá trabalhando, prestando um ótimo serviço. Então, você trabalhando com esses fatores de produção, você precisa, né, de capital aqui para você transformar tudo isso em algo que seja realmente, né, que vá fazer o bem para a sociedade, que vai gerar um prazer, que vai gerar algo que vai servir, ocupar um espaço na nossa economia. E isso pode ser financiado de duas formas: com capital próprio. Eu cheguei ali, juntei dinheiro ao longo do tempo, juntei através de uma mesada, juntei através de um empréstimo, né, através de friends and family. Eu fiz uma vaquinha aí, né, como é que é a vaquinha? Hoje você tem o crowdfunding e eu posso também pegar um empréstimo bancário. Essa é uma forma. Então, um negócio de menor porte normalmente trabalha com essas alternativas. O empréstimo bancário, normalmente o banco, ele para incorrer nesse risco de que a minha ideia pode não dar certo, ele exige normalmente algumas garantias, né? Isso aí é importante. Então a gente tem aqui nesse balanço esse retrato, né? Você tem o capital próprio e o empréstimo. O que é interessante é que aqui você tem essa divisão aqui, porque o somatório dos ativos, aqui você tem ativo e passivo, tá? Ativo e passivo. Aqui, o capital próprio é chamado de patrimônio líquido, em inglês é stockholders equity, né? Mas quando você soma aqui, é um tipo de passivo, né? Um passivo não contra o banco, mas contra o próprio sócio, né? Então, o somatório dos ativos tem que ser igual ao somatório aqui desse outro lado aqui do passivo mais o patrimônio líquido. Isso é um conceito, uma equalidade, né, igualdade importante aqui no mundo da contabilidade. A gente vê aqui de uma outra forma, né, total assets, total de ativos, liabilities, que é o passivo em inglês, tá? E o shareholders equity, que é o patrimônio líquido em inglês. São uma simple balance sheet, tá? E aqui eu tenho o income statement. O income statement, na verdade, ao contrário da balance sheet, que é uma visão estática da empresa, o income statement é uma visão de fluxo, de flow, tá? Então, eu posso pegar um income statement do trimestre, posso pegar do semestre, de um ano, né? Como é que foi o ano dessa empresa. Então, eu vou ver ali quanto que ela faturou, qual é a receita dela, quais são os revenues dela, qual é o income dela. São palavras sinônimas aí, receita, né? Em inglês, revenues ou income. E também ali eu tenho que apurar quais são as despesas que a empresa tem. Essa empresa ela pode ter despesas que são fixas ou variáveis. Então, no momento de pandemia como esse, o que a gente vê ali, é que a receita normalmente cai muito. O Mister Cheney está fechado, eu estou sem o meu cookie aqui. E agora? Né? O Mister Cheney está vendo a sua receita despencar. Só que parte da despesa dele é fixa ou é variável, né? A parte variável, ele consegue reduzir esse custo mais fácil, né? Tipo, ele não tem que comprar muitos ingredientes para fazer o seu adorado cookie, mas tem uma parte que é fixa, funcionários, por exemplo. Você não consegue, né? Você não pode simplesmente deixar de pagar seus funcionários. Você pode pensar em demiti-los. Aí você vai demitir, reduzir o seu quadro de funcionário, mas e aí, quando voltar, você vai contratar de novo? No Brasil, existe muito atrito nesse processo de contratação e demissão. São custos aqui que, como num ambiente mais propício, eu posso falar sobre esse custo, que a gente dá um nome, a gente que trabalha no mercado, de custo Brasil, né? O que se torna muito difícil, às vezes, essa decisão de contratar e de demitir. Mas a gente vive um processo inusitado, uma pandemia.
E aí a gente vê a receita colapsando e só resta ao gestor: eu tenho que demitir algumas pessoas, eu tenho que reduzir meu custo, porque o que era lucro, né, o lucro sendo a diferença entre a receita e a despesa, o que era lucro muitas vezes se torna um prejuízo. E quando se torna um prejuízo, esse prejuízo vai dialogar lá no meu balanço patrimonial. Então vamos lá ver. Aí eu tenho aqui, ó, um desenho aqui que a gente pode ver num primeiro instante. Eu tenho a minha boa ideia aqui, que é o meu ativo. Eu tenho meu passivo aqui, vamos dizer que eu precisava de R$ 1 milhão e eu só tinha R$ 200 mil de patrimônio líquido. Então, eu precisava de R$ 1 milhão para ter em ativos, para comprar máquinas, ingredientes, estoque, né, para alugar a loja, para botar os fatores de produção ali em curso, em andamento, para transformar a minha boa ideia. E aí eu peguei 800 mil emprestado no banco e tinha um capital de 200 mil. Quando eu tenho lucro, receita menos despesa, quando isso daqui dá lucro, o que acontece? O meu patrimônio líquido ele é inflado, né? Ele sobe. E aí o meu ativo também, como isso aqui é uma igualdade, o ativo e o passivo e o patrimônio líquido, se aqui cresceu, aqui o meu total de ativos vai subir também, tá? Só que, nesse caso, eu não estou tendo lucro, eu estou tendo prejuízo, porque a minha receita está colapsando e meu custo, eu não consigo reduzir muito meu custo, porque uma parte dele é fixo. Então, eu tenho um prejuízo, e meu prejuízo diminui o meu patrimônio líquido. Aí eu começo a ficar com um patrimônio líquido menor e ficar com muito passivo, né? O passivo é o quê? É um empréstimo bancário. E o banco vive de quê? O banco vive de juros. Então, o banco foi lá e me emprestou R$ 800 mil e eu tenho que pagar esses R$ 800 mil em 10 anos, sendo que eu pago por mês uma determinada parte, que uma parte vai para reduzir essa dívida e a outra vai para pagar os juros do banco, tá? Isso aí é o que é conhecido como uma amortização. Nesse processo, eu que estou tendo prejuízo, começo a ficar numa situação muito delicada. Por quê? Por que eu fico numa situação delicada? Porque eu tenho, né, eu não estou tendo lucro, meu patrimônio líquido está diminuindo e aí eu vou ter que provavelmente, será que eu consigo vender algum ativo? Nesse caso, essas máquinas que eu comprei, pô, elas não têm muita liquidez, né? Eu não consigo achar um comprador fácil para ela. Se de repente eu paguei 200 mil numa máquina, só vou conseguir vendê-la por 50 mil. Então, é sempre um estresse muito grande. Então, só para a gente ir fechando aqui essa ideia e não fazer esse vídeo um vídeo muito longo, o que é importante nessa pandemia e a visão que eu estou mais alinhado com ela é que a gente vive um processo de deflação, os preços estão caindo porque não tem ninguém comprando, as empresas estão numa situação extremamente delicadas porque o patrimônio líquido delas está ficando menor, então elas estão ficando muito endividadas, então elas terão que, mesmo que amanhã a gente consiga reabrir a economia e a gente consiga aumentar a demanda pelos nossos serviços, os empresários terão que passar meses, talvez anos, reduzindo esse passivo que, em termos proporcionais, ficou muito grande. Isso daí se chama, a gente está entrando num sistema chamado de uma balance sheet recession, uma recessão patrimonial, uma onde os empresários simplesmente começam a ter que poupar mais para pagar dívida. Isso aconteceu no Japão, depois da grande crise que eles tiveram nos anos 90, 80. Isso já aconteceu em diversas ocasiões. E aí, como é que a gente vai fazer para que a economia continue crescendo? Só vai restar uma alternativa, porque se as famílias estão poupando e as empresas também, só vai restar o Estado ter que gastar. E o grande problema, meu amigo, é que o Estado normalmente gasta muito mal, muito mal. O Estado ele constrói estádios, ele tem um alto índice de corrupção, né? Então a gente está numa situação muito delicada. E isso, né, toda essa situação se reflete no preço dos ativos. A gente vê as ações nas bolsas caindo, a gente vê a nossa moeda se desvalorizando, a gente vê empresários tendo que fechar, entregar as lojas, empresários que não vão conseguir honrar com as suas obrigações com os bancos.
e aí é uma situação muito delicada. Então, vamos torcer aqui para que esse processo, né, para que a gente consiga sair dessa pandemia e que a economia consiga tomar um rumo mais positivo. Perfeito? Nos próximos vídeos, eu quero falar um pouco mais do que é conhecido como mercado de capitais. É pegar esse exemplo aqui dessa pequena empresa, jogar por uma que tenha mais sócios, aqueles acionistas em bolsa, falar sobre empresas que têm mais credores além do banco, tá? E aí a gente vai avançar. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe aí o seu comentário, se é que é possível aí. Eu estou passando esse vídeo aí para a Eleva. É muito importante aí o seu feedback, tá bom? Uma boa semana a todos. Um grande abraço.